Olá, pessoas! Bom, espero que todas vocês estejam passando bem. Então, vamos dar continuidade aqui, né, na nossa sequência de vídeos relacionados a, ao desenvolvimento arquitetônico de uma edificação, onde nós lançamos mão de tijolos de solo-cimento, os famosos tijolos ecológicos, né? Bom, então para o conteúdo desse vídeo de hoje, eu vou levar em consideração a dúvida de uma inscrita no canal. Ela abordou um conteúdo muito interessante durante a explanação da sua dúvida, né? Na pergunta em um vídeo que eu compartilhei. É, é um vídeo onde eu faço É um vídeo onde eu faço demonstro uma das possibilidades de lançamento de alvenarias, né, de tijolo de solo-cimento. E aí o título desse vídeo, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para vocês, né? O título desse vídeo é Automatize a elaboração de paredes de tijolo de solo-cimento no Revit com a parede cortina. Bom, essa é uma das formas, né? Vocês vão ver de acordo com o card que eu vou deixar aí, né, no vídeo. Como que nós podemos elaborar essa parede de tijolo de solo-cimento utilizando esse comando parede cortina. E tem outras formas também, né? Eu vou deixar um outro card aqui relacionado com a elaboração de parede de tijolo de solo-cimento lançando mão de uma ferramenta chamada Matrizes, também aqui dentro do Revit, né? Bom, então antes de dar continuidade aqui a esse vídeo, né, vou fazer aqui uma breve comentário em relação a esses dois tipos de ferramentas utilizadas para a elaboração de parede de tijolo de solo-cimento utilizando o Revit, né? Bom, na parede utilizando a ferramenta de parede cortina, né, ela é um pouco mais limitada, torna-se um pouco mais prático o lançamento das paredes, porém tem umas certas limitações, né? Já utilizando o comando Matrizes, o tempo gasto para o lançamento da alvenaria ele não é tão maior, né? A diferença é pequena em relação ao tempo, porém você não tem tantas limitações quanto na parede de cortina, né? Então, e tudo isso vai depender também, obviamente, da capacidade de processamento da máquina que vocês estão utilizando, né? Então, o hardware de vocês, utilizando o software Revit da Autodesk, vai influenciar em muito, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina que o hardware dela, né, não é um computador com uma capacidade tão alta de processamento, porém é um computador com uma capacidade de processamento que me permite utilizar os tijolos de solo-cimento, né, em várias quantidades, como vocês podem visualizar aqui, né, na nossa arquitetura. Então eu tenho aqui inúmeras quantidades de tijolo de solo-cimento. Posso abrir aqui, ó, a tabela, né, de tijolos. Deixa eu abrir aqui a tabela de tijolos rapidinho. Então, olha só, de acordo com a contagem, né, a gente pode perceber que eu tenho aqui, ó, eu tenho 24.024 tijolos até o momento, contabilizando, obviamente, né, todas as famílias. Cada um desse tijolo, ó, bloco de acabamento genérico, bloco canaleta, canaleta interrompida, canaleta sem furo, canaleta com furo genérico, canaleta canto genérico, todas essas unidades aqui, né, cada uma delas é uma família, né, como vocês podem muito bem visualizar aqui na coluna A, né. Então, eu fiz essa observação, né, para tirar também a dúvida de um outro inscrito relacionado com essa capacidade de processamento. Bom, mas vamos voltar então aqui, né, e dar início ao conteúdo desse nosso vídeo de hoje, relacionado com essa dúvida aí de uma inscrita no canal, que eu achei que foi muito interessante e vou compartilhar com vocês. Bom, ela falou que está tentando
de alguma forma colocar revestimento nas paredes do banheiro. Será que isso é possível? Então, bom, de antemão eu já respondo que sim, que isso é possível. Porém, essa nossa família aqui de tijolo de solo cimento, ela não foi concebida, né, durante a criação dela. Eu não criei essa família de maneira que seja possível, né, vincular junto a essa família qualquer outro tipo de objeto paramétrico, ou seja, anexar na parede qualquer outro tipo de objeto paramétrico. Então eu elaborei essa família, né, de um jeito bem simples e prático para que seja fácil a utilização dessa família, né, para qualquer usuário. Então, mas como é que nós vamos fazer isso então, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um exemplo, né? Eu vou abrir aqui, ó, a nossa vista do pavimento 1. Deixa eu abrir aqui, ó. Vista pavimento 1, pavimento térreo. Vou pegar esse mesmo arquivo, né? Bom, no pavimento térreo, e eu vou lançar aqui agora, vou trabalhar com um corte. Qual corte que eu vou trabalhar? Eu vou utilizar esse corte aqui, ó, que é o corte 2. Então eu vou abrir o corte 2 e agora eu quero lançar aqui, ó, uma parede. Bom, então eu vou vir aqui, né, nos meus componentes, vou procurar aqui na minha família de tijolo genérico, o inteiro. Bom, acabei de encontrar ele aqui, tijolo genérico, né? Vou lançar ele lá pelo pavimento térreo. Bom, vou utilizar aqui a tecla espaço, né, para mudar a orientação do meu tijolo. Eu quero ele nessa posição aqui, ó. Então vou colocar ele aqui de maneira que seja possível visualizar ele na perspectiva de corte. Ó. Percebam que a profundidade do corte abrange o local do tijolo, né? Então voltamos aqui, ó, para a nossa perspectiva do corte 2. Tem aqui o tijolo, né? Pois bem, então eu vou criar uma parede aqui, ó, rapidinho, né? Só para a gente conseguir fazer esse exemplo, né? Mostrar como nós podemos vincular objetos paramétricos na nossa parede de tijolo de solo cimento. Então eu vou pegar aqui a nossa parede, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um CO, vou copiar, né? Eu vou utilizar aqui, ó, esse ponto de referência, vou copiar esse tijolo para cá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando DI e eu vou afastar esse tijolo considerando o afastamento da argamassa. Bom, então depois de dar o DI, eu vou dar um ESC para desselecionar o comando cota, vou selecionar um tijolo e vou aplicar aqui agora 0,002 metros, que é o equivalente a 2 milímetros. Vou apagar essa cota, ok? E agora o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu tenho 2 tijolos. Então se eu tenho 2 tijolos, eu tenho uma referência, deixa eu só abrir aqui, ó, o OBS, eu tenho uma referência de um tijolo em relação ao outro, que é esse afastamento de 2 milímetros. Então eu vou selecionar esse daqui, agora eu vou aplicar o comando matrizes, ok? A gente vai vir aqui, ó, em modificar. Aí aqui, olha, na criação de grupos, né, a gente tem aqui várias ferramentas para que a gente possa utilizar, né? Antes de aplicar esse comando matrizes, deixa eu só fazer aqui, ó, uma única observação. Bom, continuando, tá, pessoal? Como eu estava falando, aqui, olha, no grupo criar, nós temos várias ferramentas, né? Uma delas é o que nos possibilita a criação de um grupo, né? Criar um grupo. Então eu posso pegar esses 2 tijolos e selecionar aqui, ó, criar grupo. E eu posso nomear aqui um grupo, né, e trabalhar com uma dupla de tijolos. Essa é uma possibilidade, ok? Mais à frente nós vamos ver ocasiões onde esse tipo de artifício vai nos auxiliar na elaboração do nosso projeto. Vou deixar um card aqui em cima também,
onde eu demonstro, né, como elaborar a forma modular para os pilares utilizando os tijolos de solo-cimento. E nesse exemplo, né, nós lançamos mão dessa criação de grupos, facilitando então a elaboração da nossa forma. Porém, não é isso aqui que nós vamos fazer agora, ok? Então nós vamos criar o comando matrizes aqui, olha. Nós vamos selecionar aqui matrizes. Eu vou selecionar aqui, ó, o tijolo, né? Vou dar um Enter e aí agora nós vamos precisar, né, orientar a nossa matriz. Então eu vou selecionar aqui, ó, eu vou selecionar esse ponto aqui eu vou fazer melhor. Eu vou selecionar esse ponto de orientação aqui, olha, que é o meu tijolo que está ao lado. Seleciono esse ponto e agora eu seleciono o ponto desse primeiro tijolo. Bom, pronto. Então eu tenho aqui agora, olha, a minha matriz. Bom, o nosso próximo passo, né, é selecionar a quantidade de elementos da nossa matriz. Então eu vou fazer aqui, ó, só para exemplificar, uma alvenaria com a primeira fiada composta de 15 tijolos, ok? Então tá aqui, olha, nossa alvenaria foi composta de 15 tijolos. Deixa eu só alterar aqui, ó, fazer uma movimentação, porque tem uma sobreposição de tijolos e eu não quero que isso nos atrapalhe. Então eu vou chegar ele aqui um pouco mais para cima, utilizando aqui as teclas as setas do teclado. Ok, aí agora eu volto na perspectiva em corte 2. Bom, pronto. Aí agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar a nossa segunda fiada. Então eu vou selecionar aqui o tijolo, vou utilizar o atalho CO e vou trazer ele aqui para cima. Bom, dou um ESC. Não precisei me preocupar com o posicionamento exato desse tijolo, tendo em vista que nós vamos fazer essa movimentação agora e trazer esse tijolo para o local exato. Então eu dou um ESC, utilizo o comando AL de alinhar, vou alinhar o meio desse segundo tijolo da primeira fiada com a face desse tijolo. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando DI, dimensão inteligente, e eu vou afastar essa primeira fiada da segunda fiada em 1 milímetro. Então eu vou selecionar esse tijolo que eu quero afastar, seleciono a cota e altero agora para 0,001 metros, equivalente a 1 milímetro. Dou um ESC, seleciono a cota e deleto a cota. Bom, eu vou selecionar aqui o nosso tijolo, só para visualizar aqui, ó, o encaixe dele, ó. Bom, aparentemente tudo correto. Vou alterar aqui, ó, a perspectiva para... Vou alterar aqui, ó, o nosso estilo visual para estrutura de arame, que nos permite visualizar um pouco melhor o encaixe, ó. Então vocês percebam que o encaixe desse tijolo aqui, olha, ele não ficou muito bem adequado, né? Então eu vou trazer esse tijolo aqui, ó, só mais um pouquinho para a direita. Ok. Percebam que quando eu movimento o tijolo de baixo, a fiada inteira ela se movimenta porque nós estamos trabalhando com matrizes, né? Então eu vou selecionar esse de cima aqui, ó, que fica um pouquinho mais fácil. Bom, deixa eu visualizar agora. Bom, perfeito. Agora o encaixe ele está adequado. Bom, então o que eu vou fazer? Vou alterar aqui agora novamente, ó, o nosso estilo visual para sombreado. E agora nós vamos criar um novo comando de matrizes, né, para essa segunda fiada, né? Então eu vou selecionar esse tijolo. Antes disso, eu vou copiar aqui esse tijolo, né? E eu vou fazer aqui, ó, o segundo tijolo da segunda fiada. Vou utilizar o comando DI.
Seleciono o segundo tijolo, altero aqui o espaçamento para 0.001. Dou um ESC, apago a cota. Bom, agora eu faço lanço mão do nosso comando matrizes, né? Então vou selecionar esse tijolo, venho aqui, ó, matrizes, dou um Enter, ops, Ctrl Z, venho aqui em matrizes, seleciono o nosso tijolo, pessoal, olha só, vamos lá, hein? Ó, a gente seleciona o tijolo, clica aqui em matrizes, né? Ou utiliza o atalho que é AR. Bom, aí agora nós vamos pegar como referência, olha, essa ponta aqui, ó. Pode ser qualquer uma dessas, né? Mas quando a gente clica no ponto final, né? A gente precisa agora, por orientação, clicar no mesmo ponto, olha. Perfeito. Então eu vou lançar a mão aqui, ó, das mesmas 15 unidades de elementos de matrizes. Bom, perfeito. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar outra matriz, né? Terminando então a nossa alvenaria. Seleciono todos os tijolos, comando matriz. E aqui, ó, vou selecionar esse ponto. Perdão, vou selecionar esse ponto aqui, ó, e vou colocar aqui acima. Percebam que não tem o afastamento, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha alvenaria, vou utilizar as teclas, as setas do teclado, afasto, utilizo agora o comando DI e eu vou definir aqui, ó, o meu afastamento sendo ele de 1 milímetro, né? Seleciono aqui então a nossa terceira fiada e altero aqui, ó, para 0.001, dou um Enter, ESC, seleciono a cota, deleto a cota. Bom, professor, mas só ficou com 4 fiadas. Bom, selecionamos então o nosso par de fiadas, né? Compondo aí a terceira e quarta fiada. Aparece aqui então pra gente, né, o texto compondo ali os números de elementos da nossa matriz. Então eu vou alterar isso aqui para 15 também. Bom, prontinho. Agora eu dou um ESC, seleciono toda a nossa alvenaria. Agora nós temos aqui um grupo. É um grupo composto através do nosso comando matrizes. Então nós vamos utilizar agora essa ferramenta aqui, ó, desagrupar. Isso, né, levando em consideração que a alvenaria ela já está pronta. Então, ó, desagrupar. Desagrupei, ok? Seleciono novamente. Ó, percebam que agora é possível selecionar, né, os tijolos de maneira isolada, ok? Então, perfeito. Agora que o tijolo está selecionado, né, agora que é possível selecionar um tijolo, né, isoladamente, nós vamos fazer o seguinte, olha. Percebam que se nós viermos aqui, ó, em arquitetura, janelas, nós não conseguimos lançar a janela aqui, olha, na nossa alvenaria. Mas percebam que na alvenaria aqui da arquitetura existente já é possível lançar a janela. Então eu vou explicar para vocês qual que é o pulo do gato aqui, ó, nessa nossa família de tijolos. Vou dar um ESC, pulo do gato é esse aqui, pessoal. Ó, vamos voltar aqui para o pavimento térreo. Eu vou lançar uma alvenaria genérica e eu vou configurar o Revit para que essa alvenaria ela não seja contemplada no levantamento de materiais do nosso projeto. Sendo assim, essa alvenaria genérica ela não vai ser contabilizada para critério de levantamento de quantitativos para o orçamento do nosso projeto, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, parede arquitetônica. Vou selecionar a parede arquitetônica básica de 50 milímetros. Professor, eu não tenho a de 50 milímetros. Você seleciona a de 100, vem em editar tipo e aqui em largura, né? Você vem, né, e edita as propriedades de construção e aí você vem aqui em estrutura e altera de 0.1, você altera para 0.05, né?
E aí você dá um OK, e você vem aqui em renomeia. E aí você vai ter uma nova família de alvenaria genérica com 50 milímetros. Porém, não vou fazer isso agora, né? Porque nós já temos ela aqui, ó, a de 50 milímetros. Então eu vou selecionar a parede genérica de 50 milímetros e eu vou lançar ela aqui, ó. Eu vou lançar ela dentro da minha alvenaria de tijolos de solo cimento. Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, utilizando aqui o atalho AL, eu vou alinhar, né, essa aresta dos nossos tijolos com essa face da alvenaria genérica. Vou dar um ESC, seleciono a alvenaria genérica e percebam bem, olha aqui, ó, na janela de propriedades, nós vamos colocar, né, essa alvenaria como material de demolição, não, material existente, tá, pessoal? Vamos buscar aqui, ó, acima, delimitação de ambientes, estrutural, ó, categoria. Só um minutinho, pessoal. Opa, vamos lá, retomando, hein? Vamos lá, galera. Quanto mais cedo, mais cedo. Aqui, ó, pessoal, ó, continuando, né? Então nós vamos transformar essa alvenaria genérica em um material já existente, né? Que ele não vai contabilizar no nosso projeto. Então, seguindo, janela de propriedades, fases. Fase criada, nós vamos vir aqui, ó, alterar de fase 3 para existente. Sendo assim, o Revit ele vai levar em consideração que essa alvenaria ela já existe e ela não vai ser contabilizada para o nosso projeto. Aplico, dou um ESC, né, e volto aqui agora na minha perspectiva de corte. Eu vou pegar essa alvenaria e eu vou trazer ela um pouquinho para cá, ó. Vou diminuir aqui o comprimento dela e vou alterar aqui, ó, a altura dela só para ela não ficar aparente. Então eu vou abrir aqui a perspectiva 3D, ó. Percebam que essa alvenaria genérica ela não fica aparente e o mais importante, ela não é contabilizada a critérios de quantitativo para a elaboração do nosso orçamento, levantamento de materiais e todas as atividades, todas as disciplinas que envolvem, né, essas etapas da elaboração do nosso projeto, né, no sentido de quantitativos. Então, percebam que a alvenaria genérica ela fica escondida, né, dentro da alvenaria de tijolos de solo cimento. Bom, então isso nos possibilita, finalizando agora, né, o nosso vídeo, isso nos possibilita lançar mão de janelas, lançar mão de portas, lançar mão de acabamentos, como questionou aí, né? Muito bem questionado por uma das nossas inscritas no canal. Então, bom, eu vou, só para finalizar o vídeo, né, eu vou voltar aqui para a perspectiva de corte 2 e eu vou colocar aqui uma janelinha, né, e uma porta, né? Vamos lá, arquitetura, janela. Vou colocar aqui uma janela pequena, né? Tenho aqui uma janela de... Acho que eu tenho uma menor. Vou colocar essa triangular aqui, ó. Bom, deixa eu dar um Ctrl Z, vou colocar uma janela quadrada mesmo, retangular. Aqui essa janela, ela é pequena. Então põe essa janela pequena. Bom, e aí a janela não apareceu, ou seja, então se ela não apareceu, é porque aqui, olha, nós temos, nós precisamos, obviamente, né, retirar os tijolos no posicionamento dessa janela ou fazer aqui uma movimentação da nossa alvenaria genérica, né? Eu vou selecionar aqui a alvenaria genérica, ó, utilizando a tecla Tab. Vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo e vou filtrar aqui, ó, filtro, ó, paredes, aqui, ó,
Vou manter selecionado só parede. Vou chegar ela aqui um pouquinho para a direita. Vou dar um ESC, volto na perspectiva em corte. Deixa eu alterar mais um pouco. Ah, pessoal, calma aí. É essa família de janelas que tá nos gerando esse problema aí, ó. Deixa eu trocar essa janela. Filtrar, janelas. Ok. Deletar essa janela. Deixa eu lançar aqui, ó, uma outra janela. Aquela janela grande mesmo, ó. É essa daqui, ó. Vou lançar a janela. Pronto, lancei a janela. E vou colocar aqui, ó, uma porta. Vamos ver se dá para colocar uma porta. Uma porta. Lembrando, tá, pessoal? Nós precisamos retirar os tijolos que ficam no vão da porta e da janela, né, para que nosso projeto ele fique adequado, né, para que a gente não tenha uma contagem, né, um quantitativo de materiais acima do real, né? Bom, e isso também é possível, né, com o acabamento cerâmico. A gente faz lança mão dessa estratégia, né, da alvenaria genérica, e é possível então, né, fazer o lançamento de um material cerâmico, né, de uma cerâmica, um azulejo, um piso, vinculado, né, a essa nossa parede de tijolos de solo cimento. Bom, pessoal, o vídeo já ficou extenso demais, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse sentido. Tudo de bom e até a nossa próxima aula.